Olá, como vão todos? Eu espero que todos estejam comungando a Santa Paz de Jesus. Por que eu digo isso? Porque, em especial hoje, vieram para mim muitas notícias difíceis. Notícia de pessoas que eu conheço e algumas que amo muito, que ficaram desempregadas. De algumas que estão no hospital agonizando, independente do Covid-19, de algumas doenças que já vinham nutrindo, passando pela prova da enfermidade, né? Algumas pessoas que eu conheço que estão presas dentro de casa, sem ter mais supermercado, feira, nada para comer, né? Alguns pais de família que não sabem como vão pagar o boleto da escola, a gasolina, enfim, a farmácia. Outras pessoas que estão em depressão, outras que não estão sabendo lidar com isolamento, casais que estão se desentendendo. Que caos! É o caos! Na verdade, é o caos interior, provocado pelas adversidades materiais que nos cercam, né? E em especial com toda essa crise de Covid-19, essa pandemia no mundo, as coisas parecem que ganharam um peso infinitamente superior e estão mais difíceis de lidar. E o que eu fiz? Primeira coisa, eu fiquei triste, né? Porque não é legal saber nenhuma dessas notícias, principalmente de pessoas que você admira, que bem conhece. E também sensibilizada, eu fiquei pelas que eu não conheço, mas que eu sei que estão sofrendo, né? E que eu não gostaria de estar no lugar delas em algumas dessas situações. Eu já passei por muita dificuldade. Eu já perdi o emprego várias vezes e eu tenho uma filha para criar. E não é fácil. E em todas as dificuldades que eu passei na minha vida, fossem elas de perda de ente querido, de perda de emprego, de doença grave, de discórdia familiar, que são problemas comuns a qualquer ser humano, seja rico ou pobre, né? Em todas essas circunstâncias, eu simplesmente desliguei do mundo e foquei na fé. Isso foi o que eu fiz, tá? Foi o que eu achei que era uma receita adequada para mim. E para mim, funcionou. Foi preciso ter coragem para ter fé. Por quê? Muitas vezes os seus amigos ou os seus parentes não estão interessados em conversar sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre ser bom, sobre ser melhor, sobre confiar. Alguns têm até vergonha, ou lhe chamam de crente fajuto, ou de hipócrita, ou de qualquer outra coisa. Então não é fácil mesmo não. A gente precisa ter coragem. A gente precisa se respeitar como uma figura divina, entender o papel de Deus na nossa vida e o nosso na senda divina, assumir essa verdade com força, com fé e se entregar nas mãos de Deus. Se entregar, ter fé, não é só acreditar, é confiar também. E é muito difícil, principalmente quando se está passando por uma situação de desespero. É muito difícil. Mas é necessário. É necessário, é mergulhar em oração, é se recolher no seu lugar, é fazer aquela prece honesta, intensa, verdadeira. O que vale para Deus não é a quantidade de orações que nós fazemos no dia, nem a repetição das mesmas orações. O que vale para Deus é o nosso profundo sentimento de honestidade, de sinceridade e de humildade ao nos dirigirmos a Deus. E nós precisamos fazer isso sim, sempre, a toda hora. E se não for por nós, por alguém que nós conhecemos. Não há outro jeito. No desespero, na aflição, nós temos que buscar esse Deus. E é através da oração, não tem outro caminho não. É sentar, é fazer a nossa meia-culpa, é meditar, é respirar com calma e dizer: Senhor, somos eu e você agora. E eu sei que o Senhor já sabe o que vai acontecer comigo, eu sei que o Senhor já sabe o que tem planejado para mim, mas eu não estou, diante da minha fraqueza, conseguindo passar por isso sozinha. Porque eu tenho limitações e o Senhor também sabe que eu tenho limitações. Mas eu estou aqui humildemente, suplicando que o Senhor pegue na minha mão e me faça sentir a Tua presença, a Tua paz. Dá-me, Senhor, a coragem que eu preciso para passar por isso. Dá-me, Senhor, a paciência para que eu possa respirar com calma, compreender o problema com calma, fazer planos assertivos. Inspira-me, Senhor, com sabedoria,
para que as atitudes que eu escolha tomar sejam para o meu bem e o da minha família. E não permita, Jesus, que eu entre em pânico, não permita que eu perca o meu equilíbrio, não permita que eu deixe o medo ou o desespero tomarem conta de mim. Porque, minha gente, o medo e o desespero é a total falta de fé. É quando a gente resolve investir num comportamento onde a gente alimenta o caos e o afastamento de Deus. Sim, a gente aumenta o caos interior quando nós alimentamos o medo. Quando nós escolhemos, por exemplo, passar uma noite todinha sem dormir, preocupados, né? Como é que a gente vai resolver o problema? O que é que a gente vai fazer para resolver o problema? Porque nós estamos ansiosos, agoniados, somos imediatistas, não queremos sofrer, não queremos passar pela dor. Esses somos nós. E aí nós precisamos, nesse momento, ter uma atitude de resiliência e resignação. É fácil, Iris? Não é. Não é mesmo. Eu digo isso porque eu já passei por isso muitas vezes. Ainda hoje, nos dias atuais, passo e eu posso dizer que não é fácil. Não é porque nós precisamos vencer os nossos vícios morais, do comodismo, da preguiça, do materialismo, da falta de crença no invisível, né? Nesse poder energético que controla todo o universo e nos controla também. Nós somos muito mais discípulos de São Tomé do que de Jesus Cristo. Isso é terrível, né? Nós precisamos corrigir esse curso da nossa caminhada urgentemente. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: nós precisamos ter coragem da fé. Não há o que fazer nesse momento. Ter coragem da fé, sim. Dedicar a maior parte do tempo às nossas orações e buscar pensar coisas boas, nos imaginarmos sempre em situações melhores e aguardarmos com paciência, porque Deus proverá em nosso caminho, sim. Vai prover na nossa vida, sim, as soluções que nós estamos esperando. Até lá, teremos que passar por essas provações, respirando equilíbrio. E nós só vamos encontrar isso quando nós passamos a orar, a estudar o Evangelho de Jesus Cristo e a tentar praticar no nosso dia uma reforma íntima, onde nós buscamos atitudes serenas, a prática da paciência, da indulgência, do equilíbrio, né? Da serenidade. Não há outro caminho, não. É esse sim. Precisamos investir no amor por nós mesmos, nos entendendo como seres importantes e divinos e cuidando de nós com muito zelo. E esse zelo começa pela busca do nosso equilíbrio. E a busca do nosso equilíbrio está em Jesus, em seus ensinamentos. Era essa a mensagem de hoje. E eu espero que todos vocês possam refletir um pouquinho sobre tudo isso que eu falei com muita calma. Que Deus abençoe todos vocês.